Salve, salve, careca na área, meus queridos, como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o que aconteceu essa semana, a questão de aumento de taxa Selic novamente, aumento também de taxa de juros lá nos Estados Unidos. E o foco desse vídeo aqui vai ser o seguinte: primeiro, entender o porquê que isso está acontecendo, e segundo, entender como que a gente pode investir de uma forma talvez mais protegida, protegendo nossos investimentos com base em todos esses aumentos que estão ocorrendo, em toda essa questão de inflação e tudo mais. Demorou? Então segue a gente lá no Instagram, Careca Investidor, e bora! Mas antes, eu tô ligado que você tá ligado, né? Deixa o like aí, se inscreve no canal, mano, 2 cliquinhos e daí a gente já vai pro vídeo. Valeu! Então, galera, para quem não tá acompanhando, essa semana a gente teve tanto aumento de juros aqui no Brasil quanto aumento de juros lá nos Estados Unidos. Aqui a gente teve 1% de aumento, a nossa taxa básica de juros, que é a taxa Selic, ela foi para 12,75%, e lá nos Estados Unidos a gente teve um aumento de 0,5%. Então, a pegada desse vídeo vai ser pra gente trocar essa ideia, porque eu vejo muita gente investindo, talvez sem entender o que é uma inflação, sem entender o que é uma taxa básica de juros, sem entender o que esses aumentos causam, como entender uma questão cíclica de mercado para você talvez estar fazendo melhores investimentos ao longo do tempo. Então a pegada desse vídeo vai ser nessa linha, fechou? Nada do que a gente disser aqui, nenhum investimento, nada será uma recomendação, aqui tem só um contexto educativo e vai ser nessa linha. Aí você pode falar tipo assim: pô, careca, eu já vejo esse negócio aí de inflação, eu vejo esse negócio de taxa Selic, mas esses negócios não entram na minha cabeça, mano. Você consegue me explicar de uma forma um pouco mais fácil? Então, primeiro, pra gente entender o porquê que a taxa Selic tá subindo, a gente precisa entender o seguinte: a gente tá com um problema de inflação mundial, não é um problema de inflação no Brasil. Então, na questão do mundo inteiro, a gente tá enfrentando problemas de inflação. O que gera uma inflação? Primeiro vamos entender o que é uma inflação, para depois a gente entender o porquê que a taxa Selic sobe por conta desse aumento de inflação. Você pode aumentar a inflação de um país por diversas formas. Uma delas seria a inflação monetária. Como assim inflação monetária, careca? Não tô entendendo nada. Você já deve ter ouvido em algum momento o pessoal falando assim: pô, o governo tá imprimindo dinheiro, Estados Unidos tá imprimindo muita grana, Brasil tá imprimindo dinheiro e tudo mais. O que é esse imprimir dinheiro? É você simplesmente criar de uma forma artificial dinheiro. Por quê? Você não tem por trás desse capital nenhum empresário gerando uma venda de um produto ou uma prestação de serviço. Você não tem nenhum empresário contratando pessoas, pagando impostos. Então você está gerando um dinheiro aqui de uma forma artificial. Isso é uma inflação monetária. Por que imprimir grana chega a dar um aumento de inflação? Eu pego aqui, cria um dinheiro que não passou por essa roda de venda de produto, prestação de serviço, geração de emprego, recolhimento de tributos, simplesmente gero uma grana e dou para a população por algum incentivo aí, por conta da pandemia e tudo mais, para suprir as famílias e tudo mais. Dou essa grana para a população, começo a dar mais grana para as questões, para os políticos poderem gastar mais, com talvez algum projeto aí por conta do que ocorreu na pandemia e tudo mais. Então eu pego um dinheiro que é artificial, dou na mão da população, dou na mão das pessoas que estão em cargos para gerenciar isso daí, e essas pessoas vão fazer o que com essa grana? Elas vão consumir. Só que você tem que entender o seguinte: principalmente na pandemia, tudo ficou parado. Então, se tudo ficou parado, muita coisa não foi produzida, muito serviço não foi prestado e muito produto não foi comercializado e vendido. Mas o dinheiro foi gerado de uma forma artificial. Então, isso daqui poderia não. Isso aqui faz o quê? Que a população tenha um poder de compra maior, consuma e tenha um aumento de preço. Porque se você está tendo aqui a produção de serviço, a produção de produtos, ela ficando em baixa, mas a população ainda está tendo dinheiro porque foi gerado de uma forma artificial, ela consegue consumir. Então a questão da inflação monetária é isso: quando você imprime grana, você dá para a população, ela consome, os preços aumentam. A outra parte é a inflação por demanda, que está um pouco vinculado aqui. O que é inflação por demanda? É muitas pessoas querendo comprar algo e não ter aquela quantidade de produtos e etc. a ser prestado para a população. Então você tem o quê? Menos pessoas vendendo um produto ou um serviço, muitas pessoas querendo comprar isso, tende a ter um aumento de preço por demanda. Então isso daqui está um pouco linkado com inflação de moeda. Por quê? Se eu gero aqui um dinheiro artificial, dou na mão da população, a população consome. Nessa ponta do consumo, eu acabo empurrando a demanda. Como a gente estava com a economia travada, produzindo menos,
tive uma inflação por demanda aqui também. E para piorar esse cenário aí, no final de tudo, essa tranqueira, ainda veio essa questão de guerra aí, que gerou um aumento de questão de petróleo, de gás natural, diversas commodities, tipo questão de trigo, tudo isso daí surtindo que um aumento de preço, que daí aqui já vem uma inflação de custo, um aumento já de custo que geram outros aumentos ao longo da cadeia dele de venda. Então, a gente está vivendo meio que assim, o pior do pior cenário, porque tudo aconteceu. Você teve impressão monetária por diversos países, você teve aumento de consumo, porque esse dinheiro que foi impresso, ele foi direcionado para a população, ela consumiu, aí você já empurrou com uma inflação de demanda. Aí agora você vem com essa questão da guerra, gerando esse impacto de inflação de custo. Nessa questão de commodity, você joga mais ainda o preço para cima. Então, esse é o cenário complexo de o porquê que a inflação subiu. Tá, careca, ó, negócio meio doido, mas eu acho que deu pra entender. Beleza, então quer dizer que você dá um dinheiro artificial assim, sem ter produzido nada, a população consome, como também ninguém produziu, mas tem muita gente consumindo, isso daqui também aumenta preço, e daí depois teve essa questão aí do petróleo, que aumenta a gasolina, entendi, tudo vai subindo de preço, mas por que a taxa Selic tá nesse nível? Aí o que acontece? Inflação em alta. O que significa isso? Significa que você vai comprar menos coisas, menos bens ou menos serviços. Por quê? Porque tudo fica com um aumento de preço. Então, se você comprava 10 pães, você passa a comprar 7, 6 pães com a mesma quantia de grana. Se você passava a comprar, sei lá, trocar de tênis a cada 6 meses, às vezes o preço sobe, você troca de tênis a cada 1 ano. Então, você vai tendo esse aumento de preço, você vai perdendo o poder de compra. Então, o que acontece? Como que o mundo em geral está tentando alinhar essa situação? Com o aumento da taxa básica de juros. Por isso que a gente saiu de uma taxa de 2% e agora já estamos em 12,75%. Os Estados Unidos, ele demorou um pouco mais para fazer esse processo de aumento de taxa. O Brasil, ele já fez essa antecipação. Os Estados Unidos, ele tá vindo mais agora, nesse ano, fazendo esses aumentos, mas também está fazendo. Por quê? Porque a inflação lá está pegando. Por que é necessário de fazer esses aumentos de taxa de juros para quem não entende muito bem? Quando você sobe a taxa básica de juros de um país, ela é uma taxa de referência. Referência para empréstimos, referência para financiamentos, referência para diversas coisas. Então, se você tem uma taxa maior, você fica com um empréstimo mais caro, um financiamento mais caro, ou seja, para você ter acesso a essa grana do banco, de financeiras e tudo mais, fica mais difícil, porque você vai pagar mais juros. Se você vai fazer um financiamento de uma casa ou de um carro e você vai pagar mais juros por isso, às vezes você não faz aquela compra, você dá uma esperada, fala assim, pô, agora vai ficar meio complicado. Então o que acontece? Subindo a taxa, você vai fazer o quê? Uma retração econômica. Por quê? Pensa naquela primeira ponta. Se imprimir dinheiro aumenta a inflação, quando você sobe o custo do dinheiro, você fez o quê? Você pegou o dinheiro do mercado e trouxe para cá. Por quê? Porque pessoas vão pensar muito mais antes de consumir, pessoas vão deixar de consumir muitas coisas, não vão fazer compras de casa, não vão fazer compras de carro. Então, na primeira ponta ali, quando imprimir dinheiro sobe a inflação, nessa ponta aqui você pode entender que como vai ter menos dinheiro circulando no mercado, porque pessoas vão preferir investir mais em renda fixa, pessoas vão deixar de consumir uns bens supérfluos assim, vão deixar para outra hora. Então aqui tende a fazer o inverso, achata um pouco a questão econômica. Na outra ponta, entra também aquela inflação de demanda. Muitas pessoas comprando, isso daqui vai fazer o quê? Com que o preço suba. Nesse caso aqui, como eu falei, as pessoas vão começar a pensar, boa, será que eu vou comprar isso aqui agora? Esse carro fica melhor para o ano que vem? Essa casa fica melhor para daqui 2, 3 anos? Ou acho que eu não vou trocar de tênis agora. Você fez o quê? Cortou demanda. Cortando demanda, tem uma tendência também de achatar a inflação. E por conta de a taxa básica de juros estar mais cara, muitas empresas produzem menos, contratam menos pessoas, e isso é ruim, economicamente falando. Por quê? Porque você traz a economia para baixo. O empresário ele vai atrás de um empréstimo, esse empréstimo vai ficar muito caro para ele. Então ele vai, às vezes, acho que eu vou pegar essa grana ano que vem, só que essa grana agora, ela iria contratar pessoas, gerar novas operações, gerar impostos, então ela ia girar a roda econômica de uma forma melhor. Como ele vai fazer uma postergação disso, ele vai falar assim, acho que eu vou investir depois.
Aí você vai fazer o quê? Não vai estar tendo aquelas pessoas sendo contratadas, não vai estar tendo aquele maquinário ou aquela operação sendo desenvolvida, porque aquele empréstimo não foi tomado e tudo mais. Então, você vai ter menos também produção. Então, entra nessa linha de você ter menos produtos sendo ofertados, menos pessoas querendo comprar, menos facilidade de acesso à grana. Aí você pode falar assim, pô, careca, mas então se a taxa Selic subir, o preço das coisas vai cair? Pode ser, o objetivo é que se desinflacione, mas pode demorar um tempo, não é tão simples assim que se aconteça, mas o objetivo é esse, de você subir a taxa, desaquecer um pouco a economia, tentar trazer os preços de uma forma mais normal, para daí a economia poder ir dando sequência e você vai fazendo uma redução dessa taxa. Então espero que tenha dado para entender o porquê que a taxa sobe, o que é uma inflação e como que a Selic subindo talvez faça um achatamento dessa inflação. E o principal de tudo é para a gente poder investir, porque na minha opinião acaba se tornando um cenário favorável. Por quê? Se você olhar para a taxa de juros, ela está alta, então os investimentos de renda fixa ficam atrativos. Se você olhar para a renda variável, ela também acaba ficando atrativa. Por quê? Porque como a renda fixa está pagando muito bem, muitas pessoas vão para renda fixa e não vão tanto correr risco em renda variável. Acontece que o quê? A precificação dos ativos de renda variável tende a ter uma queda. Por quê? Por fluxo que acaba migrando para renda fixa. Outro ponto é, como a taxa de juros fica muito alta, muitas precificações de diversas empresas acabam tendo um desconto nessa precificação da empresa por conta disso. Então, assim, nesse momento agora, ele é extremamente favorável para quem tem capital. Por quê? Você consegue se posicionar em ativos de renda fixa e em ativos de renda variável, se esse for o seu perfil, se você achar que faz sentido para você e se você souber escolher, porque assim, você vai conseguir encontrar diversas coisas que podem ser baratas, mas podem ser ciladas. Então é por isso que eu falei que nenhuma informação aqui é uma recomendação de investimento. Você que tem que ser responsável por fazer essas análises. Mas existem possibilidades interessantes. Então assim, tanto em renda fixa, seja tesouro direto, os próprios CDBs, LCIs, LCAs, quanto em renda variável. Temos fundos imobiliários pagando ótimos yields e com um custo, digamos que justo. Se você consegue encontrar fundos imobiliários até com preços interessantes, mas a grande maioria está num preço justo, assim, se você for olhar pelo que ele paga e pelo risco que ele oferece, até que faz sentido. E temos diversas ações que elas pagam ótimos dividendos, estão com lucros recorrentes e estão com preços consideravelmente também justo ou um pouco descontadas. Mas você que tem que ser responsável por fazer suas análises e saber o que está comprando, porque no final do dia o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Então a pegada do vídeo era essa, espero que tenha te ajudado. Se você curtiu, deixa aí um like, se inscreve aí no canal, dá essa moral pra gente. Vai lá no Instagram, Careca Investidor, e segue nós. Valeu e abraço.